Olá, bom dia. Colocando aqui o título. Esse foi. Bom dia Aparecido. Vou tentar fixar aqui. Se foi. Não sei se foi. Ajeitar aqui. Eita. Tá me ouvindo bem? Esperar mais uns minutinhos pra gente começar. Que bom. Me ouvindo bem? Vamos esperar um pouquinho para a gente começar a nossa conversa de hoje sobre autoimagem, a forma como você se enxerga. Esse é um dia bem especial. Mais um pouquinho, daqui a pouco a gente começa nosso bate-papo de hoje. Mais uns minutinhos, deixa eu ver a hora aqui. Opa. Pronto. Então, na live de hoje, o tema é autoimagem. Como você se enxerga? Né? De que forma você se vê? Eu sou a Mayumi de Mayandeua, sou psicóloga, sou arteterapeuta e sou apaixonada por participar desse processo, né, de estar acompanhando pessoas que estão nesse processo de autoconhecimento, né, de encontrar os seus recursos, né, de buscar uma vida com mais qualidade, né, fortalecendo a autoestima e se mergulhando, né, nesse processo. Então, eu sou muito apaixonada por ter esse privilégio de acompanhar isso, né, é um processo muito bonito. E hoje nessa live, né, toda quarta-feira, 7h20, tem live aqui no canal @Casa de Mayandeua, que é um espaço para a gente conversar sobre autoestima, né, sobre amor próprio e sobre várias coisas, né, relacionadas a essas formas, né, de fortalecer isso, de fortalecer a nossa vida. Bom dia, Lucy. Vamos começando agora. Tranquilo. Então, esse canal foi feito para isso, para compartilhar com vocês, né, algumas coisas que possam ajudar nesse fortalecimento da autoestima e do amor próprio. Então hoje, né,
Desculpe. Eu trouxe esse tema da autoimagem. E mais do que falar da imagem apenas física, né? Da nossa imagem, a nossa forma, né? Física. Bom dia, Sueli. Vamos chegando. Ai, que bom, Lucy. Muito bom ouvir isso. A gente poder estar aqui contribuindo com a vida de vocês é muito gratificante, é um prazer, né? Que bom. Então hoje a gente falando de autoimagem, né? Então eu acho que posso convidar vocês, né, que estão assistindo, vocês que estão aí agora e quem vai assistir depois também, e parar um pouquinho e fechar os olhos e respirar um pouquinho e sentir assim, como você se vê, como você se sente agora. O que vem? Qual é a imagem que vem de você mesmo, né? Sei que às vezes na correria do dia a dia a gente não consegue parar um pouco para se olhar de verdade, né? Não passar na frente do espelho para ver como é que tá o cabelo, para ver se, né, tá tudo certo e sair correndo. Eu acho que esse tempo de se olhar mesmo, né? Se olhar nos detalhes, se contemplar, né? E é um exercício que às vezes pode ser difícil, mas que é o início de um processo, né? Então hoje, né, convidando vocês para se olharem um pouquinho. E mais do que, como eu falei, já estava começando a falar, né, mais do que olhar apenas para a nossa imagem física, o nosso corpo, né? Existem várias, né, distorções de autoimagem que provocam vários transtornos, né? Como a gente sabe, assim, distúrbios alimentares, né, que a pessoa realmente se vê num corpo, né, se olha no espelho e se vê num outro corpo que não é aquele que ela está, né? E acontece também, além do corpo físico, você não conseguir se ver, né, enquanto pessoa. Né, como você como que você se vê, né? Então, quando a gente fala de autoestima, o que é autoestima? É uma visão realista de você mesmo. E quando a gente tá com uma autoestima rebaixada, tá com alguma falha assim na autoestima, a gente tem uma distorção dessa imagem da gente mesmo, né? Então, você não se vê como você é de verdade. Então, isso que eu quero trazer um pouco para a gente conversar aqui hoje, sobre essa imagem que a gente vai construindo, né, sobre nós mesmos. Porque a gente acha, às vezes a gente acredita que a gente é assim mesmo e é isso, pronto. Mas o que a gente é hoje foi construído, né? Foi sendo construído, foi sendo moldado, foi sendo alimentado de alguma forma. E pode ser que você se olhe hoje e não se reconheça, ou não esteja confortável, né? Nisso que você nesse ser que você enxerga hoje. E há formas de ir transformando isso, né? Ir transformando isso. E trazendo essa questão da imagem, né? Que imagem que a gente cria da gente mesmo? Trazendo assim um pouquinho desse trabalho, né, da arte-terapia também, que muito do que a gente acredita, né, sobre nós é uma imagem que a gente cria. Então é um resultado de uma imaginação, né? E a imaginação é um lugar onde a gente pode mudar, né? Se a gente cria uma imagem, a gente pode interferir naquela imagem, a gente pode de alguma forma transformar aquela imagem. E não só na imagem no papel, né? Quando a gente faz um desenho, faz uma pintura, a gente pode transformar aquilo, botar mais cor, tirar um pedaço, mudar a forma que a gente desenhou. Mas o que a gente pensa, o que a gente imagina sobre a gente mesmo, a gente também pode fazer isso.
Então, a gente pode experimentar se imaginar de outra forma, né? Criar uma outra imagem sobre a gente mesmo. Então, isso é um processo mesmo de se ver com um pincel na mão, né? Um pincel na mão para a gente pintar a nossa imagem sobre a gente mesmo. Ter essa autonomia, né? Para poder criar essa imagem que a gente tem da gente mesmo. O Jung tem essa frase que diz que a gente não é o que a gente foi, né? O que a gente viveu não é o que a gente é. A gente é o que a gente escolhe ser. Então, independente do que tenha sido, do que tenha acontecido, a gente tem esse poder de escolher o que a gente vai ser, de escolher a forma como a gente vai se esculpindo, que a gente vai se moldando, né? Então, é um trabalho de reconhecer, né? Cada vez ir pegando esses pedacinhos para poder ir lapidando e moldando e sabendo como você é de verdade. E isso é um trabalho mesmo, um processo, né? Então, muito da construção da imagem que a gente tem da gente mesmo vem de uma necessidade de ser amado. Então, às vezes lá quando você era criança, você de alguma forma aprendeu que para ser amado você precisava ser muito bonzinho, ou que você precisava ser engraçado, ou que você precisava ser quieto, ou que você precisava falar demais. Enfim, você de alguma forma foi criando, para poder ser aceito, para poder ser amado, formas de ser, né? Mas o que acontece é que, em alguns casos, essa forma de ser, para ser aceito naquele grupo que você convive, nem sempre está de acordo com o que você é de verdade. Então você vai se transformando naquilo que os outros esperam que você seja. Então eu aprendo, né, que para ser amado, para eu ser aceito, eu tenho que ser engraçada. Então eu vou me moldando daquele jeito, então todo lugar que eu for eu vou ser engraçado, eu vou, né, ser dessa forma, e aí você cria esse jeito de se mostrar, essa imagem, cria essa imagem para os outros, porque não é uma coisa que a gente às vezes tem consciência, não é uma coisa que às vezes a gente não tem consciência de como a gente está agindo dessa forma, mas você sente um incômodo se aquilo não é você mesmo, então você sente um cansaço de estar sempre sendo engraçado, se aquilo não é o que você é de verdade, o que você quer ser, né, realmente. Então, você cria esse personagem sobre você mesmo e cria essa necessidade da validação do outro, né? Então, essa minha imagem, o que eu sou, só vai estar positivo se eu tiver a validade do outro, se o outro me aprovar. Então você cria mecanismos para ser sempre aprovado, né? Para sempre estar sendo, se você acha que é assim que você vai ser aprovado, então você vai construindo e vai mantendo isso. Mas isso que você vai criando também? Uma necessidade de ser o que os outros esperam que você seja, criando essa imagem. E você vai ficando preso dentro dessa imagem, porque você também fala, mas se eu não for mais engraçado, ninguém vai, né? O que os outros vão pensar? Se eu não tiver mais essa imagem, se eu não construir mais esse personagem que faz isso, então como que eu vou ser aceito? Como que os outros vão me ver, né? Se eu mudar? E aí você vai ficando sem liberdade para ser o que você é. Sem liberdade para mostrar quem você é, né? E aí vem a vergonha, né? Muitas vezes a timidez, a vergonha a energia contrária da autoestima, né? Que você tem vergonha de se mostrar, você tem vergonha de mostrar o que você tem para mostrar. Então, ao invés de mostrar o que você tem para mostrar, você cria essa imagem dos outros. Então, eu tenho que mostrar que eu sou forte. Então, você cria essa imagem de ser forte. E aí, você vai sempre atenta para ninguém descobrir que você não é forte daquele jeito. Deixa eu ver que a Lucy colocou.
acaba que os outros te cobram também ser aquela pessoa que sempre foi. Exatamente, porque os outros estão acostumados com aquele personagem, né, que você cria e acabam te cobrando, né? E você mesmo se cobra de ser aquilo, de ser aquela pessoa que os outros estão acostumados a conviver. Mas é muito importante estar atento se aquilo é você mesmo, né? Se aquilo é você. Porque a gente sente, né? Você sente quando aquilo não é mais você. Pode ser que no momento, por um tempo, aquilo faça sentido, mas quando deixa de fazer sentido, né? Quando deixa de ser confortável, assim, de uma forma prazerosa, é porque tem alguma coisa que tá, sabe, fora de sintonia, tá fora de foco, né? A gente falando aqui da imagem, então acho que é isso de acertar o foco para você se ver do jeito que você é. Porque senão você fica com a lente do outro, né? Como a Lucy colocou aqui, os outros te veem com essa lente. E aí você fica usando essa lente para se ver dessa forma que os outros te veem, né? Então, esse exercício de se ver, né, de enxergar você mesmo, de enxergar a sua autoimagem, é você acertar esse foco para ver quem é você, né, de que jeito você é, né, de que jeito você é. E aí, que eu estava falando da vergonha, né, que entra nessa questão, que você usa a sua energia contra você mesmo. Então, você acredita que não pode sair, né? Como a Lucy colocou aqui, de ficar preso. Então, você acredita que você não tem essa liberdade de ser quem você é, né? E tem vergonha. E aí a vergonha, né, vem assim, você tem vergonha para os outros, às vezes, de ser o que você é de verdade. E quando você não é você de verdade, quando você fica vivendo esse personagem, você também sente uma vergonha de você mesmo, de não conseguir ser o que você é, né? Então é uma energia da vergonha de você contra você mesmo, né? Eu não posso ser quem eu sou, mas quando eu não sou quem eu sou, isso também não fica bom, né? Isso também me agride. Então essa coisa fora de foco, né? Você fora de foco de você precisar da aprovação do outro para se enxergar. Então, a autoestima quando tá rebaixada, você não tem, se eu sou eu e o outro não gosta do que eu tô fazendo ou não acredita, então você tem suporte para se manter firme, apesar do outro não estar te aprovando, né? E esse é o grande exercício de você ir fortalecendo a autoestima. E, gente, sempre que eu falo aqui, sempre é a partir da ação, né? A partir do fazer, a partir do frio na barriga de se colocar no lugar e ser você mesmo, né? Sempre que eu falo aqui também, passo a passo, né? Um passo de cada vez, mas é o frio na barriga de se colocar, de se mostrar quem você é e aguardar, né? Aguardar sem tanta expectativa do que o outro vai dizer, do que o outro vai fazer, mas aguardar o que você sente. Como você sente? Que sensação que aquilo traz para você, né? Então, isso é o mais importante, porque isso vai te fortalecendo. A ação, né, no caminho de fortalecer quem você é, de sair desse personagem, de ser realmente quem você é, de se olhar de uma forma verdadeira, né? Uma outra coisa que eu queria trazer também dessa questão da autoimagem às vezes as pessoas acreditam assim que ter autoestima ou você se enxergar de uma forma positiva é você esquecer que você tem defeitos, né? Você acreditar ou fazer com que os defeitos sumam, que você tem que resolver todos os seus defeitos. E isso acaba sendo uma visão distorcida de você mesma, porque todo mundo tem defeitos, né? Todas as pessoas vão ter defeitos. Então, quando você não quer olhar para os seus defeitos, ou você quer que os seus defeitos fiquem escondidos,
né? Ou disfarçados, né? Vem muito nessa questão que eu falei de criar esse personagem do bonzinho, ou até do engraçado, ou do forte. É uma pessoa perfeita, né? Uma pessoa engraçada, que tá sempre de bom humor, que tá sempre feliz, tá sempre engraçada. Ou uma pessoa que tá sempre forte, sempre segurando todas as pontas. Ou a pessoa que tá sempre boazinha, sempre disponível. Então é uma pessoa que não existe, né? É uma pessoa que mostra para os outros que é perfeita, que não tem defeitos. Então isso é você se distorcer, e você mesmo às vezes não consegue enxergar, né, os seus defeitos ou as suas falhas, que nem algumas coisas, né, que eu falei aqui, mas nem se trata de defeitos, são coisas do ser humano. Então é importante enxergar os defeitos. Quando a gente enxerga nossos defeitos, nossas fraquezas, nossas falhas, a gente está ajustando esse foco da autoestima, né? Parece que, eu vou enxergar meu defeito, mas de uma forma realista, né? Que a gente já falou aqui em outras lives, de também não botar o defeito como uma coisa gigante. Ela é uma coisa que existe, mas ela tem um tamanho, né? E ela não é tudo, né? Mas é enxergar tanto os defeitos quanto as qualidades como parte de você. Então isso é ajustar o foco, né, da autoestima e da autoimagem, enxergar os seus defeitos do tamanho que eles são, né, e que de alguma forma eles te encaminham para algumas coisas, mas colocar como foco que você precisa investir no que você faz bem, no que você tem facilidade de fazer bem. E às vezes a gente quer consertar aquilo que é mais difícil, assim, que a gente tem mais dificuldade. Então reconhecer isso também é muito importante, porque isso eu sei que eu tenho dificuldade. Então eu posso ajustar isso para que eu consiga resolver aqui a minha vida, para poder isso não ser uma pedra muito grande. Mas que ele vai continuar ali. E aí a partir, né, as suas qualidades vão te ajudar a ir equilibrando isso. Então é muito importante isso, né? Olhar para os defeitos também, que às vezes é uma coisa difícil, olhar para os defeitos do tamanho certo, né? Porque às vezes a pessoa que está com essa autoimagem distorcida, que está com essa autoestima rebaixada, olha só para os defeitos de uma forma gigante, né? E olhar para eles de uma forma do tamanho que eles são, né? Tamanho que eles são, que você tem os defeitos e tem as qualidades também. E um exercício bem interessante, né, que pode ser feito é escrever, né? Eu sempre falo aqui de botar no papel. Exatamente. Eu vou falar isso aqui, daqui a pouco eu vou falar uma frase que eu já escutei sobre isso, que é bem interessante. Então, assim, exercício de colocar no papel isso. Quais são os meus defeitos? Quais são as minhas qualidades? Olhar no papel, sempre gosto de falar isso, de escrever, botar no papel, porque a gente dá corpo, né? Dá matéria para aquilo fica visível, fica palpável. Então, você colocar também no papel quais são os meus defeitos, quais são as qualidades, né? Tenta listar pelo menos 5 qualidades, né? E olhar para isso também, olhar que eles fazem parte, né? E que às vezes, isso que eu tô falando da imaginação, às vezes esse defeito gigante é a sua imaginação que tá trabalhando para aquilo. Então dá para poder aparar isso e imaginar isso do tamanho que ele é, né? E sobre essa questão de ver as qualidades e apostar nas qualidades, né? Uma vez eu escutei uma frase falando isso, que a nossa sociedade, né, cria, né, nosso sistema até de educação, de formação escolar, cria pessoas que ficam medianas, assim, porque quando você é bom em português e vai muito mal em matemática, por exemplo, a tendência é que fazer com que a pessoa vá estudar mais matemática, porque é onde ela está com dificuldade para poder se recuperar. Mas se a gente, ao invés de fazer aquele ser, investir toda essa energia numa coisa que ele tem mais dificuldade, né, ele vai conseguir ali se adaptar e ficar, né, mais ou menos na média. E se investir essa energia no que ele é bom? Se ele é bom em português, né, na escrita, se investir bastante energia nisso que a pessoa é boa, ela vai ficar excelente naquilo.
e aquilo que ela tem mais dificuldade, ela vai conseguir ali para poder, né, cumprir o que precisa cumprir. E aí você cria excelências, né? Porque você investe naquilo que a pessoa tem mais facilidade. Se você só investe naquilo que a pessoa tem dificuldade, o que ela tem facilidade fica sem investimento, então fica tudo na média, fica tudo assim mediano, né? Então eu acho isso bem interessante, assim, da gente investir, jogar energia no que a gente tem facilidade, nas qualidades, para que aquilo cresça e fique, né, e você vai, né, e você vai ter mais motivação, né, para poder investir naquilo. Então isso também vai criando uma imagem também mais forte, porque se você investe em coisas que você tem dificuldade, então aquilo vai ser mais custoso, você não vai ver, né, um resultado assim tão logo, então aquilo vai te desmotivando. Então quando a gente, né, investe naquilo que tem mais facilidade, isso vai te dando mais motivação também, que você vai vendo, vai sentindo um prazer de fazer aquilo, de investir naquilo. Então é um exercício bem importante também, bem transformador. Então, a respeito dessa questão dessa distorção da autoimagem, né, falando dessa questão dos defeitos, de enxergar do tamanho que eles são, tem uma questão que, para a gente ajustar esse foco da autoimagem, de se enxergar, que é um exercício de se permitir ser vulnerável, né? Que quando a gente cria essa imagem, eu sou a fortuna, eu sou engraçado, eu sou a boazinha, você cria, parece, né, que você cria uma proteção. Então você está se protegendo do que pode te atacar, porque você acha que isso vai te proteger. Então é um exercício, quando você assim exercita isso de ser, né, apenas ser, a gente se coloca em risco, né? A gente se torna vulnerável porque eu estou sendo o que eu sou. Então você abre brechas que podem vir críticas, podem vir elogios, né? Como a gente já falou na live passada, que às vezes receber um elogio também é difícil, né? Pessoas que têm dificuldade de não só receber as críticas, às vezes é mais fácil receber as críticas do que receber o elogio. Então, quando você se abre, você se torna vulnerável, você se coloca num lugar de vulnerabilidade e é super importante se colocar isso, né? Estar nesse lugar de vulnerabilidade, né? É importante para se reconhecer, porque somos vulneráveis, né? Mesmo acreditando que a gente está criando aquela barreira de proteção, sendo isso ou aquilo que a gente acha que os outros esperam que a gente seja, a gente está aberto, só que a gente acredita que não está. Então, ter essa consciência que você está vulnerável, né? Que você pode se colocar vulnerável, né? Mas que aos poucos você fortalecendo a sua autoestima, você vai estar vulnerável, mas você está com defesas, né? Você vai estar com recursos para se defender, para se proteger, né? Então, é um exercício de estar vulnerável, mas estar forte. Né? Acho que é esse caminho, né? E exercitar também a possibilidade de aprender, né? De ser ensinado. Então, isso que eu estou falando de recriar a imagem que você tem de você mesmo, né? De poder mexer nessa imagem, é se abrir para essa possibilidade de aprender, de receber alguma coisa, né? De receber algum ensinamento. Então, aos poucos, desengessar, né, aquilo, vamos dizer assim, quebrar um pouco aquela ideia que não, eu sou assim, sou assim e pronto. Então, não tenho mais nada que aprender sobre mim mesmo. Ou sobre como as coisas funcionam. Então, se abrir para essa possibilidade de aprender, essa possibilidade de ser ensinado, né, sobre qualquer coisa. Também é um exercício de se abrir para novidades, né, para transformação. Se abrir para essa... Bom dia, Raquel. Se abrir para essa possibilidade de poder ouvir, né, alguma coisa nova sobre você mesma, né? Sobre recriar, sobre transformar, né? Isso que
a autoestima, ela é construção, né? Ela é todo dia um tijolinho que a gente coloca. Eu só estou repetindo isso porque às vezes a pessoa acha que a pessoa nasceu com autoestima e pronto, né? Não, autoestima é construção, é ação. Então ela precisa de ação, precisa de movimento, precisa de botar a mão na massa mesmo, né? De catucar. Deixa eu ver só a hora aqui. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vai colocando aí nos comentários. Então, sobre essa questão de se abrir, né? Hoje eu queria falar um pouquinho do trabalho, como que funciona assim, um trabalho da psicoterapia, né? Como é que funciona esse trabalho de terapia, né? Como eu já falei, eu sou psicóloga e sou arte-terapeuta. E dentro do meu trabalho, né, na clínica, a arte-terapia auxilia muito nesse processo de autoconhecimento, né? Eu falei um pouquinho aqui no começo que, assim, para quem não conhece, a arte-terapia é um processo terapêutico que utiliza as expressões plásticas como instrumento, né, de autoconhecimento. Então vai utilizar pintura, colagem, desenho, escultura, enfim, qualquer tipo de expressão plástica, né, de construção de plástico. E não é uma aula de artes plásticas, não é, a intenção não é aprimorar técnicas, né, mas é abrir um canal de expressão. Então, juntando isso com a psicologia, né, eu vejo, né, que potencializa bastante, porque através das imagens a gente consegue acessar conteúdos que às vezes a gente não consegue falar, né, que a gente não consegue elaborar de uma forma lógica, mas que a imagem aparece, né, aparece claramente, assim, e isso ajuda muito nesse processo, porque quando o paciente vê a imagem que vai além do que ele consegue talvez explicar. E às vezes na hora ele não consegue entender assim aquela imagem. Mas aquilo vai acompanhando, né? Vai acompanhando o dia a dia e a partir daquela imagem a gente consegue transformar essa imaginação que eu estava falando agora, né? Da imagem que a gente cria da gente mesmo, que quando a gente coloca essa imagem no papel, né, ou qualquer outro suporte, mas vou dar aqui essa coisa no papel, eu acredito que a gente cria essa possibilidade de poder transformar, né? A gente cria essa possibilidade de saber que a gente pode mexer, que a gente pode mudar as coisas de lugar, que a gente pode ver de outra forma, ver de outro ângulo. Então acho que facilita a gente perceber esse poder que a gente tem, né, de se transformar. Sim, eu acredito, assim, para mim a arte-terapia é um processo realmente muito transformador, né, e a gente, né, nos colocou aí construção de imagens com corpo, enfim, são infinitas as possibilidades, né, e então, assim, eu sou muito encantada por esse trabalho, né, da forma como o processo, né, vai fluindo de uma forma muito intensa e em pouco tempo a gente consegue perceber muita transformação, assim, na forma que a pessoa se enxerga, na forma que ela consegue lidar com alguns significados, com a forma como ela consegue ressignificar, né, alguns conteúdos, né, que às vezes ficam desfocando, né, como eu falei hoje, desfocando essa imagem de si mesmo, desfocando o amor que ela pode sentir por ela mesma, a forma de receber amor. Então, acredito muito, né, na força desse trabalho e percebo, né, nos pacientes como isso é transformador, né? Então, o atendimento, né, acontece, são encontros semanais, né, e aí ao longo, né, agora nesse momento de pandemia, né, os atendimentos acontecem online e vão se adaptando, né, da forma como é possível, né, trabalhando com esse instrumento que é a arte-terapia, vão se adaptando da forma que é possível. Mas, então eu vejo assim que é uma transformação
se entregar a esse processo da psicoterapia, né, da terapia. Eu sempre gosto de usar um exemplo, que há um tempo atrás eu descobri que eu tinha intolerância à lactose. E antes de fazer os exames e tal, então eu tinha um desconforto muito grande de, né, estomacal, assim, e acreditava que era isso, aquilo, enfim. E convivia com aquilo, não percebia o tamanho que aquilo tinha. E quando eu descobri que era intolerância à lactose e eu comecei a fazer a dieta para diminuir um pouco desses alimentos, então eu vi como aquilo me incomodava, né? E como um simples mudança de comportamento, assim, né? De mudar alguma coisa que eu me alimentava, mudou a sensação que eu tinha, que parecia que era normal. Então eu sempre gosto de pensar isso, e isso me ajudou a pensar também essa questão, né, do que é importante a gente abrir mão, né, que parece que não faz diferença, mas que incomoda. Então isso nas emoções, né, também nos sentimentos, naquilo que a gente sente, às vezes a gente está acostumado a se sentir de uma certa forma e acredita que não tem jeito de mudar aquilo, né? E com o processo da psicoterapia, a gente percebe que às vezes aquilo que fica aquele incômodo que a gente convive e que acha que é normal, não precisa estar ali, né? Que você tem como tirar aquilo ali, né? Que você tem como viver sem aquele incômodo, né? Sem aquela sensação que se repete. Então, às vezes a pessoa fala, né, psicoterapia é coisa de maluco, é coisa de quem não tem amigos, né, enfim, não tem nada disso, sabe? A psicologia, a psicoterapia é um trabalho, né, uma profissão e é algo que auxilia no processo de quem está precisando de uma ajuda para lidar com as suas emoções, né? A Lucy colocou, é igual quando colocamos óculos pela primeira vez e descobrimos que não estávamos a ver o mundo como era. Exatamente, Lúcia. Imagino que sim, que você pensa que é aquilo mesmo e tudo bem. Quando você bota o óculos e fala, nossa, né, tem isso, tem essa possibilidade. Então eu vejo também, exatamente, eu acho que o processo da psicoterapia, né, do autoconhecimento é isso. Nossa, né, ajustou o foco do mundo, né, mas ajustou o foco da gente mesmo, como a gente se vê, como a gente se coloca nesse mundo e aí transforma o modo como a gente se relaciona, né? Então eu acho que isso é muito bonito de acompanhar, né? É um processo muito potente, né? E uma coisa que eu falo, às vezes as pessoas, né, dizem assim, todo mundo precisa de terapia. Eu acredito que nem todo mundo precisa de terapia. Mas eu sempre comparo assim, todo mundo precisa tomar remédio para pressão alta? Não, tem gente que precisa tomar remédio para pressão alta e se toma, né, consegue ver a vida, né, viver a vida de uma forma mais tranquila, né, se controla e tal. E tem gente que nunca vai precisar de tomar remédio para pressão alta, que não vai ter esse problema. Então é isso, assim, todo mundo precisa de terapia? Talvez não, mas se a pessoa precisa, se ela tem uma dificuldade de lidar com as emoções, se tem uma dificuldade de lidar com a forma que ela se relaciona com o mundo, com as pessoas, existe um jeito de ajudar, existe um jeito de ajustar isso, existe um jeito de trabalhar isso. Então não tem vergonha nenhuma de procurar essa ajuda para ajudar, né, nesse aspecto que nossa sociedade coloca muitas emoções, né, os sentimentos como uma coisa, né, que fica de lado, como uma coisa sem importância, mas a gente vê cada dia mais como isso é importante. Somos isso, somos tudo isso, somos corpo, somos emoções, somos tudo isso. Enfim, nosso tempo já está terminando aqui. Deixa eu ver aqui. Então peço a você, agradeço demais a presença de vocês, né? Agradeço demais a presença de vocês. E sempre muito bom assim compartilhar, né? Ter esse momento a gente trocar, de conversar um pouco. Então peço quem está assistindo agora, compartilha a live, né? Comente lá o que achou, quais foram os aprendizados de hoje.
né? Divulgue, manda para os amigos, manda para os vizinhos, né? Sigam lá o arroba Casa de Maiandeua, né? Que vai estar sempre a live, fica gravada lá. Fica no canal do YouTube também. Então acompanhe os conteúdos da página, que sempre tem alguma coisa lá, né, para a gente conversar. E agradeço demais, né, a presença de todos. E compartilhem, né, comentem lá o que vocês acharam dessa live. E sempre sugestões, né, sempre aceitando lá sugestões para a gente ir cada vez mais levando um conteúdo com mais valor para vocês. Tá? Muito obrigada. E um bom dia para vocês. Até mais, até a próxima.